Boa tarde. E por esfriar, nós vamos conversar com aquela pessoa que todos os dias nos traz informação do clima. Hoje vai ser uma entrevista um pouquinho maior. Vamos falar com o nosso colaborador do tempo, que é o Rui Brandos Reis. Ele é meteorologista do Clima Tempo. Rui Brandos, prazer tê-lo aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Prazer é todo meu estar falando com você e todos os ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino. Rui Brandos, esse frio tinha que falar com você no Espaço Livre. E aí, vai continuar essa semana toda? Olha, a previsão é do frio continuar essa semana toda. Talvez hoje tivemos aí a madrugada mais fria do ano em Minas Gerais. Em Maria da Fé, a mínima ficou em torno de menos 5 graus, então bastante baixa. Também tivemos aí recorde mínima na capital mineira, que foi de 7,6 graus. Olha, Luciano, inclusive houve ocorrência até de geadas em alguns municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, coisa que não acontecia fazia tempo. E o que causou realmente esse declínio acentuado das temperaturas aqui em Minas Gerais não foi somente a questão da massa de ar polar. Massa de ar polar nós já tivemos uma no início desse mês, que causou queda acentuada das temperaturas em todo o estado, mas principalmente devido à característica dessa massa de ar. O ar está muito frio e esse ar muito frio é que causou esse declínio acentuado das temperaturas em todas as regiões do estado. Bran, esse ano a gente não tem nem o El Niño, nem a Laninha. A gente está esfriando do mesmo jeito, não precisamos deles. Isso é natural do tempo. O inverno tem mesmo essas temperaturas, ou não? Exatamente. Tem sim. Nessa época do ano, né, a quantidade de radiação solar que está chegando até a superfície aqui no hemisfério sul, ela é baixa. E com isso as massas de ar polar, né, que se formam, já pelo nome já diz, se formam lá no polo, elas vêm lá pelo Oceano Pacífico, passa pelo sul da América do Sul, né, lá pelo Chile, Argentina, entram pela Argentina, chegam no Rio Grande do Sul e atinge aqui o estado de Minas Gerais. Agora, nós estamos esperando aí entre 2 e 3 massas de ar polar chegar aqui no estado. Essa já é a segunda. Provavelmente ainda vamos ter uma terceira ainda na primeira quinzena do mês de agosto, mas depois disso, Luciana, as temperaturas vão subir. Aí vão seguir o padrão das mudanças climáticas, que é o aquecimento global. O aquecimento global ele está criando essas grandes variabilidades no tempo, no dia a dia, que nós falamos variabilidade no clima, né? Pelas reportagens que eu vi aí no sul, chegou a menos 9, é isso? Sim, isso, no sul do país. Nós tivemos temperaturas muito baixas no sul do Brasil, mas não chegamos a ter ocorrência de neve, porque a massa de ar que está atuando agora está com a umidade muito baixa, então não houve ocorrência de neve, enquanto que a massa de ar polar que chegou no início do mês atuou no sul do Brasil, principalmente nos dias 5, 6, 7 e 8 desse mês, já chegou a ocorrer, vamos dizer, causou ocorrência de neve no sul do Brasil. Essa está muito seca, então somente ocorrência de geadas, que nós chamamos de geada branca. Então, se você tiver uma umidade maior, você pode ter neve. Se você tiver uma seca, aí fica o frio só. Exatamente. A neve, você precisa praticamente ter bastante umidade e ter nuvens no céu. Daí que há o processo, em vez de ter o processo, vamos dizer, se ele já passa, em vez de condensação, ele passa pelo processo de sublimação, formando já esses cristais de gelo que caem como se fosse neve, né? No processo de neve. Né? A temperatura para ter neve, quanto que precisa? Com chuva, né, no caso? Normalmente temperaturas negativas, né? Agora, mais importante é isso, é você ter umidade, que é muito comum, somente as geadas que ocorrem aqui em Minas Gerais, e daí que Minas Gerais dificilmente nós vamos ter ocorrência de neve, porque o ar aqui é mais seco. Então, ela é uma geada que nós chamamos de radiação. É devido à ausência da nebulosidade durante a noite. Não existe nuvem nenhuma, o céu está totalmente claro. Então, a Terra perde todo o calor durante a noite, com isso, assim, uma queda acentuada. E há o processo de sublimação formando aí a geada nos carros, nas folhas. Esse é um processo comum de formação aqui em Minas Gerais. Já em algumas regiões do sul do Brasil, até mesmo ao longo da Serra da Mantiqueira, tem alguns pontos que há possibilidade de ocorrer de geada. Mas é raríssimo ocorrer aqui na região sudeste. No caso aqui em Ouro Fino, no sul de Minas, os invernos
quase todos, a gente vê a geada principalmente nas baixadas, nos lugares mais altos nem tanto é que o pessoal planta mais café nas montanhas, mais para cima, para não correr o risco de sofrer com a geada. Isso acontece porque o ar frio ele é mais pesado, ele vai mais para os vales. Então as regiões de vales normalmente apresentam temperaturas mais baixas. E também tem um outro fator que nas regiões mais de montanhas mais altas, venta, e com isso há uma troca de energia rapidamente. Então evita o processo de formação de geada. Ruibran, hoje a gente chegou a ter 2 graus, segundo eu ouvi a sua previsão. Para essa madrugada, de terça para quarta-feira, a gente terá a mesma temperatura ou pode ser mais baixa? Olha, deve ficar próximo aí de 2 graus, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, né? Vai depender muito da questão da umidade relativa do ar, como é que ela vai se comportar durante a noite. A umidade relativa do ar está muito baixa durante também o período da noite, o que não é comum. Normalmente ela se mantém um pouco mais elevada. Então, dependendo de como que ela vai se comportar, principalmente na madrugada de quarta-feira, então nós vamos ter um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas vai ficar em torno de 2 graus. Muito baixa a temperatura em todo o sul do estado. Em Maria da Fé, Monte Verde, também podemos ter temperaturas negativas, também mais um dia de ocorrência de geadas. E a partir de quinta-feira, a massa polar praticamente já se desloca para o Oceano Atlântico e com isso as temperaturas lentamente começam a subir em todo o sul do estado. A umidade relativa do ar hoje em Ouro Fino está quanto? Hoje, nesse momento, a umidade relativa do ar está na faixa de 45%, mas ela tende a cair rapidamente a partir da tarde, que deverá ficar entre 12% e 20%, entre 15 até 17 horas. É muito baixa. É a umidade relativa do ar em estado de alerta. Isso deve acontecer em praticamente todos os municípios do sul do estado. Por isso que a garganta fica seca, a gente tem mais necessidade de água. É bom, então, assim, a gente umedecer o ambiente, toalhas molhadas, um baldinho de água dentro do quarto, principalmente para quem tem problema respiratório. Correto, essas são excelentes indicações. Inclusive, eu estou aqui dando entrevista com você com um copo d'água na mão, né? Me hidratando o tempo todo, porque precisamos nos hidratar. E também passar um creme na pele, né? Porque a pele com essa baixa umidade relativa do ar, ela fica muito ressecada. Então a indicação também é passar alguma coisa na pele. Racha os lábios, é uma tristeza. Você disse que a primavera deve continuar seca e que pode ter temperaturas altas. Isso então você acredita que seja uma tendência? Olha, os modelos de previsão climática estão mostrando, Luciana, que o período chuvoso de 2021-2022, que historicamente no sul de Minas começa já final de setembro, início de outubro, ele vai atrasar. Então podemos ter as chuvas significativas, principalmente para a agricultura, somente a partir de novembro, e que as temperaturas nos meses de agosto, setembro e outubro deverão ficar acima da média histórica. Isso não significa que nós não vamos ter chuvas, vamos ter chuvas isoladas, principalmente no mês de outubro. Mas são núcleos isolados, nada significativo em termos de presença de frente fria. Isso é a tendência do efeito estufa, Ruibran? Ou o efeito estufa não é coisa que esteja acontecendo realmente? Olha, na verdade, quando a gente fala em efeito estufa, vamos tentar entender o fenômeno. O efeito estufa é coisa boa, entendeu? O efeito estufa ele foi descoberto já no século XIX, que identificaram que para que a Terra tivesse uma temperatura média e agradável de 15 graus, tinha necessidade de ter alguns gases aí na nossa atmosfera que retesse parte do calor que era emitido pela superfície da Terra durante o dia. Então o efeito estufa é coisa boa. Só que, infelizmente, o homem aí, nos últimos quase que 100 anos, somente com a Revolução Industrial, ele está emitindo uma quantidade de gases muito grande para a atmosfera. Exatamente são os gases que retêm uma maior quantidade de calor, né, que são os gases de óxido de carbono, óxido nitroso, metano. E com isso a temperatura do planeta Terra está aumentando rapidamente. Outro dia mesmo eu estava lendo notícia que aquela primeira-ministra da Inglaterra, né, Margaret Thatcher, que já é falecida, mas em 1989, ela numa reunião já europeia, ela já tinha alertado sobre essa questão das mudanças climáticas, de como as mudanças podiam influenciar, né, no clima do planeta todo e causar grandes desastres. Ninguém na época acreditou e também nós temos, infelizmente, muitos cientistas que são financiados por essas grandes empresas emissoras desses gases do efeito estufa. Isso é um problema sério para a comunidade científica. Então você tem aquele lado de negação, né, que fica aí dizendo que é mentira.
Mas, infelizmente, vou dizer, você tem mais de 2.500 cientistas que trabalham no painel intergovernamental de mudanças climáticas, são cientistas do mundo todo, pessoas sérias, que publicam trabalhos científicos. Eu já participei, inclusive, da última reunião significativa, que foi em 2015, lá em Portugal, que foi a preparatória para o protocolo lá de Paris, onde que todo mundo estava preocupado que a temperatura não chegasse nesses últimos 10, 15 anos, né, acima de 1,5 graus. Hoje em dia eu diria para você que nós estávamos preocupados. Hoje todos os cientistas estão apavorados de que a temperatura pode passar sim de 1,5 graus e com isso as tragédias tendem a ser mais constantes daqui para frente. Tragédias o quê? Enchente, vendavais? Grandes inundações, como você falou, vendavais, formação de tornados, mesmo aqui em Minas Gerais. Então podemos assim ter fenômenos extremos também com essas ondas de calor, né? Baixa umidade relativa do ar. Com certeza, infelizmente, nós vamos ter problemas hoje respiratórios. Os hospitais, principalmente do Triângulo, vão estar lotados, principalmente com as crianças, as pessoas mais idosas, né, que sentem mais esse efeito, né, da baixa umidade relativa do ar. E isso tende a ser mais constante daqui para frente, infelizmente. Isso não seria, então, porque seria um fenômeno que do Sol está mais próximo da Terra, que por isso que a Terra estaria mais quente. Seria realmente esse efeito dos gases? Exatamente. Olha, isso nós já tivemos um pesquisador que em 1901 ele ganhou o prêmio Nobel exatamente porque ele provou que o aumento dos gases do efeito estufa poderia aquecer a Terra. Então, no século XIX também ele fez uma pesquisa. Logo depois que tinha feito pesquisa, que mostrado que os principais gases que eram importantes para esse efeito estufa. Então, assim, é uma discussão de mais de 100 anos que não tem o menor sentido. Quer dizer, o homem é que realmente está influenciando, está destruindo a sua casa, né, o nosso planeta. E Rui Bran, agora vamos falar um pouquinho de você. Você é professor também? Já foi professor ou continua professor? Não, eu já fui professor, eu fui professor da PUC Minas durante 18 anos, né, tanto da graduação como do mestrado. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em meteorologia, em 1979. Depois, graças a Deus, aí eu tive a alegria de trabalhar na aeronáutica, no Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos durante 6 anos, né, onde eu fiz meu mestrado pelo ITA e também fiz o doutorado em mudanças climáticas, principalmente na questão de raios. Eu sou um estudioso dos raios. Tive a oportunidade de publicar vários artigos científicos, tanto revistas nacionais quanto internacionais, e também vários livros na área de meteorologia e energias renováveis. Atualmente sou consultor da Vale, né? Trabalho diariamente com o consultor da Vale e da Rede Globo de televisão, da Globo Minas, sou consultor para fazer. E nosso colaborador. Colaborador de vocês aí, para mim é uma paixão que eu tenho já, essa rádio, sem conhecer a rádio, mas conheci o dono, né, que infelizmente faleceu. Seu Milton. Seu Milton no ano passado, né, mas assim, eu sou um colaborador já de mais de 10 anos, nós estamos aí diariamente fazendo a previsão e com o maior prazer, e acabou a gente fazendo muita amizade, não só com você, mas também com os outros jornalistas da rádio. Então é sempre estar falando aí com todos os ouvintes e acabando, eu conheci já nas redes sociais, vários ouvintes de vocês já me mandaram mensagens, fizemos amizade. Então é um prazer. Eu estou lá no Instagram como Rui Bran dos Reis. Olha só, vamos então, gente, vamos entrar no Instagram e seguir o Rui Bran, nosso colaborador. Rui Bran, você falou que da aeronáutica. Eu já, assim, quando era criança, aqui em Ouro Fino, eu lembro que às vezes eles chamavam pessoas, né, contratavam aviões, quando ficava esse tempo seco, de agosto até novembro, e passavam esses aviões no céu para fazer nuvem, para poder chover. Isso acontecia realmente, era uma prática? Era uma prática, inclusive, graças a Deus também, eu tenho que sempre agradecer a Deus, porque eu tive várias oportunidades da vida, e uma delas foi participar de um experimento científico mesmo, de fazer chuvas artificiais no Nordeste do Brasil pela aeronáutica. Nós tínhamos 3 aeronaves, né,
e eu fazia a parte técnica do projeto, e onde nós tínhamos, no início da década de 80, né, nós tínhamos 50 estações meteorológicas automáticas instaladas, então foi um negócio assim, fantástico instalado lá entre Juazeiro e Petrolina, e esses aviões subiam através de modelos e nós conseguimos fazer chuvas artificiais. E eu publiquei o único livro que existe nesse assunto, sobre um histórico sobre chuvas artificiais no mundo e o nosso projeto aqui no Brasil, sobre o desenvolvimento do projeto. Chegamos à conclusão, Luciano, que realmente aumentamos a quantidade de chuvas, é possível você fazer chuvas, mas infelizmente a viabilidade econômica é muito baixa. Então, porque é muito caro esse processo, Rui Branco? É muito caro, é inviável economicamente. Você pode fazer a chuva no aspecto político, né? Vamos dizer, a pessoa vê o avião subir, vê a formação da chuva, mas quantitativamente, depois quando você calcula o que ela vai trazer de benefício para a agricultura ou para o aumento do nível de abastecimento dos reservatórios na região, é muito baixo. Olha que interessante, eu nem sabia que você tinha participado dessa experiência e que você tinha esse livro, né? Luciana, de vez em quando eu tenho 3 filhos com mestrado, doutorado, né? Tenho inclusive um professor na Universidade Federal de Diamantina e outras áreas, então eles já trabalham também em outras áreas, não dentro da minha área específica, mas de vez em quando eu sento para eles para contar, né, quem já tem um pouco de história do que eu já fiz, né, e aí eles ficam assim meio assustados, falam, pai, você já desenvolveu tanto trabalho, né, mas na década de 80, infelizmente, a gente não tinha tanta internet, então a divulgação dos textos e tudo era mais difícil. Esse livro, por exemplo, nós tivemos na época de datilografar, né? Não existia computador, né? Então teve que datilografar, era bem mais difícil escrever Máquina um livro. De escrever? Máquina de escrever, exatamente. Folha por folha, né? Ô, Rui Branco, quantos livros você publicou? Olha, já atualmente 8 livros. E a gente encontra nas livrarias do país? Como é que é? Ou é só com você? Não, encontram aí, entrar na internet, né? É só procurar. Aí encontram, tem algumas editoras que vendem esses livros, tem um deles até muito interessante, que se chama Chuvas em Minas, onde eu, juntamente com o pesquisador lá, Daniel, né, da Embrapa de Sete Lagoas, da Embrapa Milho e Sorgo, nós fizemos uma análise dos 853 municípios. E aí conseguimos identificar a chuva média, porque não tem aparelho que mede chuva em todos os 853 municípios. Então fizemos uma análise de mais de 3.000 equipamentos que existem no estado e a partir daí interpolamos os dados para todos os 853 municípios. Então é possível você ter o dado médio de cada município, o dado de chuva mensal. Então é muito importante, principalmente para as coordenadorias municipais de defesa civil. Rui Branco, muito obrigada pela sua participação. Que bom saber um pouco mais sobre você. A gente já sabia que as suas previsões elas eram muito boas. Você errou domingo, agora que você falou pra gente que ia chover. Passou muito rápido essa frente fria. O frio veio, mas não choveu aqui, Ouro Fino. Mas podia ter ocorrido um chuvisco. E ocorreu algum chuvisco ao longo da Serra da Mantiqueira, entendeu? E que pena que não ocorreu, né? Podia ter chovido, ia ser muito bom. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre e durante todos esses dias aí com as suas previsões, viu? O prazer é sempre muito grande, Luciano. Agora só assim, eu na verdade, eu não sou um grande especialista, eu nem me considero um grande especialista em previsão de tempo, porque a minha área toda voltada na vida foi para a área de operação de reservatórios, né? Porque eu fiquei 27 anos na CEMIG, então a minha parte específica é de construção de usina hidrelétrica e operação de usinas hidrelétricas em tempo real. Então eu sou o que nós chamamos de hidrometeorologia. Então essa aqui é a minha principal área. Então a previsão de tempo eu faço, mas não diria para você que eu sou um grande especialista, não. Não, mas acertou muito já aqui, mais acertou do que errou. Inclusive uma festa que eu fui fazer na minha casa, estava chovendo a semana inteira, eu liguei para você, falei, Rui Branco, vai chover? Falou, não, nesse horário não vai, e realmente naquele horário não choveu e teve uma festinha lá em casa. Olha, já usei do Rui Branco. Olha, Luciano, eu sempre brinco com todas as pessoas que me pedem a previsão do tempo, né, principalmente para festas, churrasco. Eu falo, olha, convide o meteorologista, porque se ele falar que vai, é porque não vai chover. Muito obrigada, um abraço, Rui Branco. Olha, um prazer muito grande estar falando com você, Luciano, e todos os ouvintes aí da Difusora de Ouro Fino. Um abraço a todos. E você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde.
e até amanhã, se Deus permitir.